Boa noite. Essa é a apresentação do resultado final da nossa pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Iniciação Científica da ESCS-FEPEX nos anos de 2021 e 2022. Nosso trabalho teve como tema a associação entre sobrepeso ou obesidade e a função neurocognitiva dos pacientes bipolares em um estudo de revisão sistemática. O transtorno afetivo bipolar é uma condição psiquiátrica crônica e grave que traz muitos impactos não só para a vida do paciente, como também dos familiares. Estudos já associaram uma prevalência aumentada de sobrepeso e obesidade nessa população, principalmente em pacientes que fazem uso de antipsicóticos. E o sobrepeso e a obesidade já foram associados a desfechos desfavoráveis para esses pacientes, com piora da qualidade de vida e maior comprometimento funcional. Dentre alguns impactos causados pelo sobrepeso e pela obesidade no paciente bipolar, a literatura atual identifica a possibilidade de comprometimento do funcionamento cognitivo nesses pacientes, o que motiva a nossa pesquisa. Então, nossos objetivos são identificar os impactos cognitivos do sobrepeso e da obesidade em pacientes bipolares. E, para isso, a gente adotou, então, uma metodologia de revisão sistemática, que teve o seu protocolo de revisão registrado na plataforma Prospero, previamente ao início da pesquisa, e utilizamos as seguintes bases de dados para identificar estudos primários: a PubMed, Lilacs, a Cochrane Library, a Cielo, a Scopus e o registro de Clinical Trials do NIH. A nossa pesquisa inicial identificou 372 entradas nessas bases de dados, dos quais 40 eram duplicatas que foram removidos antes do processo de triagem. Dessa forma, 232 artigos foram triados a partir do título e do resumo, e 200 artigos foram excluídos nessa etapa, restando 32 trabalhos para análise de texto completo, que passaram, então, pela avaliação dos critérios de elegibilidade, tendo 18 artigos sido excluídos, e restando, portanto, 14 estudos na nossa revisão final. Desses 14 estudos incluídos, a grande maioria adotou a metodologia observacional e mensurou a cognição dos pacientes bipolares a partir de escalas psicométricas que eram validadas nos respectivos países onde a pesquisa foi desenvolvida. Os grupos de comparação foram formados por pacientes bipolares não obesos em todos os estudos, e alguns estudos tinham grupos adicionais de pacientes não bipolares obesos e de pacientes não bipolares e não obesos. De maneira geral, os estudos identificados mostraram a obesidade como um preditor de pior desfecho cognitivo quando a gente avalia os desfechos de cognição global, de função executiva e de velocidade de processamento, mostrando, então, que essa é uma característica que pode afetar alguns subdomínios cognitivos específicos. Entretanto, é importante lembrar que a diferença nas características de base entre as populações dos diferentes estudos não permitem uma conclusão de que a obesidade seja o único fator associado a esse pior desfecho na cognição. É preciso compreender, então, que existe um envolvimento multifatorial que leva à pior cognição nesses pacientes e que pode envolver características basais como a reserva cognitiva prévia e as medicações em uso pelo paciente, além de outros determinantes socioculturais da cognição. Dessa forma, nosso estudo fortalece o corpo de evidências que já existe no sentido de indicar o sobrepeso e a obesidade como um preditor de pior desfecho cognitivo nesses pacientes com transtorno afetivo bipolar, e por isso sugere-se que o controle metabólico e do peso corporal seja uma meta do tratamento desses pacientes, uma meta específica de tratamento, visando prevenir não só as complicações relacionadas diretamente ao descontrole metabólico, mas também esse prejuízo cognitivo que parece se associar com essa condição. Obrigado.